Olá, irmãos do Em Casa com o Pastor. Quero ler hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 até o verso de número 17. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? A nossa vida é uma jornada e muitas vezes, enquanto nós estamos caminhando, nós temos os nossos temas da vida. Tema geralmente é aquilo que nós valorizamos, é aquilo com o que nós nos preocupamos. Então foi essa pergunta que Jesus fez quando ele se apresentou aos discípulos no caminho de Emaús, logo após a sua ressurreição. Do que vocês estão conversando e discutindo enquanto vocês caminham? Muitas vezes nós entendemos que a vida cristã é essa jornada. Nós estamos aqui numa caminhada e enquanto nós caminhamos, nós temos coisas para serem resolvidas no nosso dia a dia. Eu acho interessante nesse texto é que ele acontece exatamente após os 3 dias, de sepultamento de Jesus, quando se deu a sua ressurreição. E os discípulos vinham discutindo exatamente sobre isso, sobre esse tema, porque na cabeça deles Jesus não havia ressuscitado, e aí Jesus se apresenta no meio deles e naquela conversa eles vão expressando as suas tristezas, as suas frustrações e as suas angústias. Muitas vezes a nossa vida acontece assim também, enquanto nós estamos caminhando e nós estamos conversando com as pessoas e falando disso também, falando dos nossos medos, das nossas frustrações, da nossa desesperança, quando na verdade nós deveríamos estar falando da nossa esperança. Havia uma promessa de Jesus de que ele ressuscitaria ao 3º dia. E ainda era o 3º dia, e eles já estavam desanimados, entristecidos. Chegaram a dizer que eles aguardavam, esperavam que Jesus fosse a esperança de Israel, e de fato eles estavam frustrados. Enquanto você caminha, do que você está conversando enquanto você está vivendo aqui nessa vida? A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Todo o nosso assunto tem a ver com aquilo que de fato está dentro do nosso coração. Então, se eu quiser conhecer os valores de uma pessoa, eu preciso atentar para a sua conversa, para os temas que ela está desenvolvendo. E o que eu acho mais interessante nesse texto é que Jesus não os encontra no começo do destino, no final do destino, mas no meio do caminho. Então a vida é assim, enquanto nós estamos caminhando, Jesus se apresenta, Jesus se coloca entre nós e ele começa a falar conosco. E muitas vezes o nosso coração ele está endurecido, os nossos olhos estão obscurecidos. Preste atenção na expressão que aparece aqui no texto. O texto diz que o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você. Quando Deus nos encontra, fala conosco no caminho. Eles estavam, naquele momento, com seus olhos cegos, impedidos de ver, de contemplar. E o que está impedindo você de enxergar, de perceber a presença de Deus na sua vida? Pode ser um problema, pode ser um medo, pode ser uma insegurança, pode ser qualquer coisa, mas o mais importante é nós entendermos que Jesus caminha conosco. E o que Jesus fez para abrir os olhos daqueles discípulos? Ele começou a expor as Escrituras, ele começou lá em Moisés, expondo o Velho Testamento, até chegar na sua morte, na sua ressurreição. Com isso, ele gerou esperança no coração dos discípulos. O que eu aprendo com isso? Quando eu estou na minha jornada, caminhando, desanimado, sem esperança, como esses discípulos estavam, primeiro, eu preciso parar para ouvir Jesus. Muitas vezes nós esperamos que Deus abra os nossos olhos
para enxergarmos as coisas. Isso é importante, mas mais importante do que abrir os olhos, precisamos abrir os nossos ouvidos. Então, eles não conseguiam enxergar, mas eles puderam ouvir. Então, quando você não estiver enxergando, não estiver percebendo as coisas com nitidez, pelo menos pare para ouvir a voz de Deus. E quando Jesus começa a falar e o coração deles vai aquecendo, chega no momento de despedir, um vira para o outro e diz: o seu coração não ardia quando ele nos expunha as Escrituras. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração queima. Deus usa a sua palavra para aquecer o nosso coração. Ler um bom livro, assistir um bom filme, fazer uma boa viagem pode nos ajudar a renovar as forças, mas nada aquece mais o nosso coração, nos enche mais de esperança do que ouvir a voz de Deus. E foi exatamente isso que eles fizeram e foi isso que Deus fez na vida deles. Expôs as Escrituras, falou das suas promessas, dos seus propósitos, da maneira como Deus conduzia todas as coisas para que a sua palavra se cumprisse. Então eu desafio você nessa semana a ouvir Deus no caminho. Enquanto você caminha, enquanto a vida acontece, primeiro reveja os seus temas. Do que você está discutindo? Do que você está falando enquanto caminha? Segundo, descanse nas promessas de Deus. Aquele era o terceiro dia. Deus tem promessas para a nossa vida, nós ainda não chegamos em casa, nós ainda não chegamos no final da nossa jornada, nós estamos no percurso, no caminho. Se você se encontra desanimado, sem esperança, frustrado, como aqueles discípulos estavam, ouça a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos que a fé vem pelo ver. Não, a fé vem pelo ouvir. Quando eu disponho o meu coração a ouvir a voz de Deus, Deus começa a gerar esperança no nosso coração. Quando que Jesus foi reconhecido por eles? No partir do pão. Quando Jesus mostra os sinais dos cravos nas suas mãos, eles reconhecem que Jesus era um mestre. Eu espero que você não espere acontecer, não tenha necessidade de esperar uma coisa extraordinária, porque o extraordinário já aconteceu. Deus já se revelou a nós e eu espero que os seus olhos sejam abertos, o seu coração seja aquecido com as promessas maravilhosas da palavra de Deus. Se você se encontra da maneira como se encontravam esses discípulos, essa palavra é para você. Ouvindo Deus enquanto nós estamos no caminho. Enquanto caminhamos, atentemos para a voz de Deus. Deus abençoe você e te dê uma boa semana.